Lembrando que o Vitrine de Negócio tem um oferecimento da CDL Caxias. Tenha mais vantagens sendo sócio da CDL Caxias. E a CDL vem aí com um evento, você já agendou? 19 e 20 de agosto nos pavilhões da Festa da Uva, mais uma convenção da CDL Caxias, onde há grandes nomes do varejo nacional estarão presentes para comunicar aquilo que está mudando, aquilo que você pode usufruir. Então, anote na sua agenda, se inscreva lá na CDL no mais um evento, 19 e 20 de agosto. E o Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Associe-se você ao Cicobi, mas escolha o Cicobi Vale do Vinho. Beverly, bom dia! Bom dia, Cunhava, convidados, tudo bem? Tudo tranquilo. E o que me impactou a semana, Beverly? Hum, Cunhava sempre muitas é coisas, né? Eu verdade. sou do jornalismo, então, obviamente, os fatos sempre me impactam muito, mas não é que não seja um fato, mas eu vou buscar uma questão assim de dentro de casa. Nós tivemos essa semana a segunda etapa de um encontro de formação que fazemos todos os anos com toda a Perfeito, rede, né? São perfeito. 8 emissoras, são 43 municípios na abrangência, mais de 3 milhões de ouvintes nessa rede chamada Rede Tua Rádio. E todos os anos a gente tem dois momentos especiais. Um que é um de relacionamento, confraternização, que é de formação, instrumentalização, para a gente estar alinhado, né, com os princípios da empresa. E foi assim sensacional, porque teve dois momentos. Um sobre o ano jubilar de São Francisco de Assis, uma instrumentalização. Nós levamos esse nome, né? Rádio São Francisco. Então foi bem bacana assim, conhecer um pouquinho mais sobre a vida, a inspiração, os princípios franciscanos que norteiam os negócios também franciscanos. Mas teve uma parte, Cuiava, que foi com a Ana Paula Reis, que é uma psicóloga, talvez uma das únicas profissionais no Brasil que trabalha com luto, É emergência, verdade, crise. Ela esteve atuando na queda do avião da TAM é alguns anos verdade. atrás e deu start para um movimento que era muito novo, né? Era incipiente na ocasião. Hoje a gente fala de luto, perda, dano, enfim, o tempo inteiro. E ainda mais com situações do clima, como a gente tem visto, pandemia e alagamentos. E ela mostrou um pouquinho sobre essa questão de estar trabalhando, Cuiava, estar a serviço do teu trabalho, da tua empresa, mas com um foco na tua vida pessoal. Tua vida pessoal precisa ser tão boa, boa o suficiente para você trabalhar melhor. Então foi bem bacana nesse sentido também, porque a gente percebe, né, que as pessoas estão nós estamos meio fora, né? Então foi bacana para colocar no centro, ter esse olhar. Pessoas boas são pessoas que são melhores profissionais. Basicamente é isso. Maravilha! Venha ao encontro daquilo que nós fazemos todo dia, né? Muito bem, aqui nos estúdios, para nossa alegria, estão o Pedro Henrique Marmentini e o Luciano Biasoli, sócios da Marzoli Incorporação. Antes de nós falar um pouco, aliás, nós vamos consumir o programa aqui falando sobre os empreendimentos, sobre esse essa belíssima forma de se colocar no mercado, né? Construir os seus alicerces pessoais, financeiros, econômicos, né? Mas sempre que nós trouxemos aqui, como pagamento, a gente conta uma história para que sirva de inspiração para o nosso ouvinte de casa, né? Vou começar com o Luciano Biasoli, porque o Biasoli é o mais veterano dos dois jovens aqui, né? Mas prazer tê-los aqui. Bom dia, Biasoli. Bom dia a todos os ouvintes. Pedro, sim. Luciano e o Pedro. Pedro Henrique, bom dia. Bom dia, Cuiava. Muito obrigado pelo espaço da rádio. É um prazer estar aqui. Eu e o Luciano aqui representando a Marzoli, representando a nossa família, né? Porque a gente é uma empresa familiar e a gente está uma nova incorporadora aí, um novo modelo de negócio, onde a gente já faz negócios há 40 anos, mais que a idade do Luciano, mais que a minha idade. Então a gente é fruto de uma família empreendedora, Já da segunda geração. na segunda geração, Legal, exatamente. bacana. Mas deixa eu perguntar pro Pedro. O Luciano, o Pedro que se formou, tu é engenheiro de formação. Eu sou engenheiro civil de formação, já atuo no mercado há mais de 10 anos e sou formado na Unicinos, Ah, em São legal. Também me Leopoldo. formei na Unicino na década de 70, né? Na época que só tinha o bloco aqui e uns dois para lá. Não, eu já Nossa estudei Senhora. lá numa, É, numa universidade um pouco maior. comecei comendo, almoçava no bandejão aqui no centro. Não, eu já peguei o RU já pronto Com lá. certeza. Eu estou falando de 77, 78, 79, né? Outra geração. Mas depois nós vamos ouvir mais
Ô Pedro, Luciano, e a tua veia do empreendedorismo, vocês que têm como uma das empresas do grupo, né, Sim, a origem, né, que sim, é a Biamar, né? sim. Então a minha veia, eu sempre falo que a Biamar para mim é a minha formação, Claro. né? Eu tô a minha vida inteira dedicada para essa empresa. Biamar é ramo têxtil, né? Ramo têxtil. A Biamar, ela nasceu como produzindo produtos infantis, Uhum. produzia tip tops, enfim, pequenas roupas. E com o tempo ela foi buscando outros nichos de mercado para também conseguir o seu desenvolvimento. Ali em Farroupilha. Farroupilha, ela nasceu em 86, Uhum. então junção de dois irmãos, minha mãe e o pai do Pedro. Uhum. Fundaram a empresa em 86, aí começaram ao trabalho. E no decorrer do tempo, meu pai era caminhoneiro. Meu pai era o que sustentava a nossa família, garantia o sustento da nossa Claro. família em casa com o caminhão dele. E o pai do Pedro também, ele trabalhava num outro trabalho além da malharia, como era muito nova a empresa, Claro. ela não tinha um sustento, Perfeito, né? lógico. Então precisava ter essas outras, Como todo negócio quando como todo, nasce, todo né? negócio como nasce, isso aí. E depois a empresa ela alavancou muito rápido, ela conseguiu ter ela foi muito bem. E o Itacir, que é o pai do Pedro, então ele incorporou 100% na empresa, e meu pai também 2 anos depois acabou vendendo o caminhão e entrou também como sócio na empresa. Então, Acreditaram no negócio. acreditaram no negócio e fizeram acontecer. Então, eu sou mais velho que a empresa. A empresa fez 40 anos agora, dia 14 de julho, e eu tenho um pouco mais dessa idade. E eu vi essa empresa nascer, então eu comecei lá dentro, com o ensinamento do meu pai, da minha mãe, do meu tio, e eu fui me criando ali. Fui desenvolvendo junto e a minha formação foi sendo dentro do têxtil. Como um Então, dos filhos que é, ajudou o negócio. exatamente. Tenho mais duas irmãs, que Claro. elas também, uma irmã mais velha, que ela também, desde então, veio junto para o trabalho. Uma irmã bem mais nova do que eu, que depois incorporou a empresa também. E aí a gente principalmente, eu fui atuando, eu fui me posicionando na empresa onde eu achei que eu ia me dar melhor e ia contribuir também com a empresa. Claro, claro. E aí eu acabei entrando na área industrial, então fui buscar conhecimento na área têxtil. Depois do conhecimento do material, fui buscar conhecimento de tecnologia. Então, acabei indo buscar treinamentos fora do país. Fiz treinamentos no Japão, na Itália, no Uruguai, na Argentina. Fui buscar coisas que Perfeito. realmente Agregar agregassem seu negócio. o negócio. Ou seja, uma inovação incremental. Incrementar o Exatamente. teu negócio. Para fazer que a empresa, ela, junto com os fundadores, né, que a gente conseguisse que a família fizesse que a empresa Claro, desenvolvesse. E a claro. empresa, com toda essa força, ela é o sucesso que está aí hoje. Perfeito. E a gente vem buscando cada vez mais, alavancando mais. E a nossa ideia, eu sempre digo, eu, como uma segunda geração, que eu estou dentro da empresa desde o início, eu falo isso nas nossas colocações dentro das reuniões, digo, olha, meu sonho é vestir o mundo de Biamar. Mas eu sei que é difícil isso, né? Mas se eu não tiver essa Visão, né? visão para É, frente, né? isso aí. Eu posso estar falando uma coisa muito fora da realidade, mas é o que me impulsiona todos os dias, né? Minha família me impulsiona todos os dias. Meus pais, meus tios, né? Meus primos agora também, agora não diretamente na Biamar, mas Claro. nessa nova empresa, Aham, empreendimento, aham. né? Que continua sendo a mesma família empreendedora, Perfeito, perfeito. né? Então o Só grupo abrir um ele tá. braço para poder. Exato, o Pedro é engenheiro, então a gente tem que aproveitar dessa Isso aí. formação dele também. A gente fez agora uma parte, agora a gente vai entrar com. A gente já tem uma outra empresa de construção, mas Claro. ela sempre atuou muito mais no silêncio do que como Perfeito. agora, né? Perfeito. Então acho que agora é a hora do Pedro vir agregar com o conhecimento dele, a formação que ele tem. Perfeito. Então a junção das duas famílias vai vai ser muito mais, acredito que melhor do que já foi, vai ser muito melhor e a gente vai ter ainda muita coisa aí para mostrar e vir com coisas novas, Pedro trazendo o seu conhecimento para nós aqui, acho que vai agregar muito. Antes de trazer o Pedro, duas curiosidades. Porque isso às vezes é uma das coisas na tua persona, né? Sim, Na tua persona, você falaste que passaste por alguns países assim buscando informação e tal. Nem tudo que se aprende lá fora consegue se aplicar. Tal sim, qual, sleeps leaders, como se diz, né? sim, Mas consegue sim trazer e adequar. Ou seja,
é fundamental investir em treinamento, em capacitação e tal, para que a gente possa tocar os negócios da gente. Sim. Para a gente conseguir hoje fazer com que trazer equipamento moderno e a gente não se capacitar, não adianta a gente Usar 100% dele. Exatamente. A gente vai trazer uma baita máquina e vai tirar lá 10, 15%. Perfeito, Então, essa foi sempre a minha visão. De ir perfeito. lá, conhecer, buscar, trazer para dentro da empresa e aí quem está aqui na empresa levar o conhecimento a eles. Nós Compartilhar isso. compartilhar isso. Isso E aí. muitas vezes a gente também pega o nosso pessoal e manda lá para o Japão, manda para os outros países para enxergarem como que é realmente toda essa mudança de cultura. A Claro, cultura claro, é claro, uma claro. situação que ela acaba afetando muito, porque japonês, um exemplo que eu vou usar, que a gente usa muito máquina e equipamento japonês, tem uma cultura muito diferente de nós brasileiros. E para a gente fazer a adequação, nós e a questão de japonês, a gente não vai conseguir ser exatamente igual, mas a gente vai conseguir unir uma boa parte, e com isso a gente vai conseguir fazer que o equipamento ele dê um retorno, que a gente consiga que a empresa dê todo esse retorno em benefício ao que a gente está trazendo. E quando você fala do mundo, do Japão, né? A gente lembra hoje de um novo conceito que desbancou a Ford, né? Que é o Sim, modelo toyotista, né? sim, Nós que somos formados em administração há muitos anos, a gente percebe que a gente vinha de uma escola toyotista, aliás, desculpa, vinha de uma forma Ford, Ford, né? Fordista, e em cima disso tinha todo um modelo de você sim, montar empresa e tal. E a Ford quebrou um pouco esse paradigma, né? Quebrou quase as pernas. sim. Mas, Pedro, na sua inserção agora, dentro do novo empreendimento, que nós vamos falar do novo empreendimento daqui a pouco, mas na sua persona, entrar num negócio ou trazer para dentro do seio familiar, né? Um negócio que hoje, digamos assim, se deposita muito na sua capacidade como engenheiro, etc e tal, certamente dá uma responsabilidade enorme, né? Porque a É, gente vê pelo material que vocês estão expondo e tal, né? Vocês não estão brincando com o que estão fazendo. com certeza, mas que nem o Luciano falou, né? A gente tem uma veia familiar que é qualidade, né? E a qualidade ela traz É responsabilidade, verdade. né? Eu vim com uma empresa já montada, cresci junto com ela, diferente da história do Luciano, mas a gente tem uma família que Tu só estudou quando guri? eu Ou considero. trabalhou em alguma coisa também? Não, eu trabalhei. Eu considero o Luciano como o irmão mais velho, Claro, porque claro. como as nossas famílias são muito unidas, Perfeito, a Biamar é a junção disso, perfeito, Biasoli e Marmentini. perfeito, E perfeito, hoje a Marzoli que a gente está construindo perfeito. também é a É mais olha, Marmentini e Biasoli. perfeito. Então, isso naturalmente se cria as responsabilidades, mas são desafios que a gente está sempre olhando para frente, visão, né? Visão com os valores, tendo as bases sólidas, que são as bases familiares. Então, é muito natural esse movimento nosso do empreendedorismo, de acreditar que as coisas elas têm que crescer, a gente tem que apostar, porque a gente precisa apostar para os municípios crescerem, para a gente conseguir investir, que nem o Luciano vestiu o mundo, né, É com o verdade. Biamar, ou a Bacana. gente construir pela Marzoli. Então, é um peso que a gente tem desde pequeno, porque isso é uma visão nossa, a gente tem isso dentro do nosso DNA, então, naturalmente, isso fica fácil, fica fácil. E dentro do empreendimento que vocês estão lançando, já, da incorporadora, ela já vem, digamos assim, baseado também numa história de algo que já se colocou muita pedra embaixo da terra e muito tijolo para cima? Sim, vamos lá, a Biamar fez agora 14 de julho 40 anos, Uhum. né? Então a gente pode chamar de Grupo É Biamar, né? verdade, é Porque a gente verdade. tem Isso aí. mais empresas, a gente tem o Estádio Futebol Society, a gente tem a BEM Incorporadora, que é um modelo de negócio de BTS, tem quase 20 anos, e agora a gente está lançando a incorporadora voltado para o público residencial. Então é um Perfeito. novo modelo de negócio, a gente gosta de deixar as coisas tudo Isso certas, aí. então a gente criou um novo modelo, a gente deixou a BEM continuando esse modelo de BTS, de Build to Suite, né? Aham, aham. E faz todo Que sentido. é casas. Na verdade, a gente constrói pavilhões e aluga eles. Então, a Ok. gente faz um modelo já Perfeito. programado para Para isso. vocês, eu digo assim, A gente adquire o aluga, terreno, constrói o constrói pavilhão e loca e um. loca para. A gente Bacana, tem vários clientes, uma carteira bem interessante no município de Farroupilha. bacana. E agora tem um novo segmento da venda, daí não de locação residencial. Então, como são públicos diferentes, a gente Claro, claro, resolveu criar claro. uma nova empresa
empresa para isso. Bacana. E a diversificação me parece que é um negócio que sustenta, aliás, até numa pesquisa feita, numa entrevista que eu recentemente ouvi, os homens mais bem-sucedidos e que mais ganharam dinheiro, eles não ficaram num negócio só, né? Essa diversificação, às vezes, que para alguns acho que não posso investir porque vou perder a minha persona, né? E na verdade não é isso, não é? Na verdade, eu acredito que é uma soma de forças, É né? verdade, sinergia. A gente acredita Gostei de muito. uma palavra que tu colocou, que nós nos elegemos ou construímos nosso negócio baseado numa palavra chamada qualidade. Ponto. A partir dali você tem um sobrenome, qualidade, né? E aí espera-se que tudo que vocês fazem. E olha a responsabilidade, A porque nossa aí. família é muito vista nesse formato da É, qualidade. A gente é, prega pela qualidade. O é. nosso produto tem que ter qualidade. A gente sempre fala assim, a roupa da Biamar, se você virar ela ao contrário, ela tem que estar muito bem acabada. Você pode usar ela ao contrário que ninguém vai perceber na rua, porque ela tem qualidade. Muito Então isso a bacana. gente envolve nos nossas empresas para justamente elevar isso. Mas isso é um conceito, É um né? conceito. É um É um conceito. conceito. É um conceito que veio lá Sim, de trás, sim, né? Veio perfeito, da perfeito, geração perfeito, passada. perfeito. A mãe que se preocupava com isso e O avô, veio a o avô, avó, né? já que estava junto, que Isso aí, também vem isso deles, aí, toda essa questão de qualidade. isso aí. Puxando assim o Sim, nosso avô foi pedreiro de pedras basálticas. basálticas. Então, pedreiro de força mesmo, Claro, né? claro, claro. Então também tem essa linha da construção que vem, né? E muros assim que até hoje são alicerces de casas, de contenções, com qualidade. A história dele foi criada nisso, né? Uhum. Então isso vai trazendo, vai permeando, independente do modelo de negócio, isso vai permeando em tudo. Então a Biamar é qualidade, porque isso está no DNA. O pai da mãe do Luciano Claro, claro. e o pai do meu pai, Perfeito. né? Então a gente vai trazendo, vai construindo. Então nossas reuniões são sobre qualidade, como a gente vestisse isso sempre para nós, sabe? E eu acabei trabalhando em outra empresa, tá? Atuando 10 anos no modelo de construção civil, Uhum. construí prédios em Porto Alegre, em Gramado, em Bento Gonçalves. Também fiz uma imersão em algum mercado de Santa Catarina, alguma coisa mais para fora. E eu vejo como as nossas reuniões traz essa questão da qualidade, porque isso é uma premissa, né? Não é uma coisa de discutir, Claro, é claro. uma premissa básica nossa. A Não é gente discurso, é prática, é é ação. prática, é natural, Aham, aham. é muito legal. Eu vejo isso, sempre vi, cresci dentro da Biamar, né? A gente, na verdade, tem uma vida um pouco diferente, porque a gente vê nossa família dentro da empresa. A Claro, gente estava fazendo os documentários agora para Biamar. O que é Biamar para ti? Para mim é família. claro. A Biamar é onde eu cresci, porque eu via meus pais lá, eu era criado mais novo pelos meus avós, porque tinha um processo que eles estavam, a malharia começava muito cedo, e a gente acaba vendo todo mundo dentro da malharia, e de noite, e voltava do colégio. Eu tenho a idade parecida da Suelen, que é a irmã mais nova do Luciano, Uhum. então a gente cresceu assim, a gente cresceu dentro do mundo industrial. E agora abrindo um ramo de construção civil, é muito bacana ver todos esses ensinamentos, todo esse treinamento até do Luciano, todo o planejamento industrial que se tem numa linha que é muito mais assertiva que a construção civil, que é é um modelo um pouco mais atrasado, mais retrógrado do que a gente está falando de indústria, de movimentos. Claro. Aplicar isso, aplicar os processos, aplicar conhecimento, aplicar técnicas, fazer o controle, fazer acompanhamentos, indicar qualidade, estudar os materiais, estudar o que isso vai representar, porque é que nem o Luciano falou sobre virar uma peça ao contrário. É cuidar de áreas que às vezes não são visíveis, até pro. Cuidar dos fundos do prédio como se fosse na frente. Ou as áreas técnicas que a gente Isso fala. Tu aí, quer isso aí. visitar uma obra, vai numa área técnica para te O que é ver. uma área técnica na construção É uma civil? área onde tem uma casa de máquinas, tem os Uhum, reservatórios. uhum. Ali tu vai ver o capricho que não é vendido. É um Perfeito. capricho onde é do construtor. É do construtor. Ele vai, cara, isso aqui é meu DNA. Isso Então, aí. assim, aqui eu vou deixar tudo conforme. A Biamar é um modelo disso. Tu vai em qualquer lugar, a gente tem piso polido dentro de uma indústria. É um exemplo de indústria. Claro, claro, claro. Eu lembro disso, né, Luciano? Tu E foi não viajar. custa mais caro cuidar bem das coisas, né? Bem Não, feito uma vez, não precisa fazer de novo, né? não. Não custa. Olha como a visão do Luciano, ela se atinge Sim, e tem que dar tempo. A claro, vida é claro. sobre tempo, né? Eu acho que o Luciano e meu pai foram visitar a Ferrari na Itália, não sei, há
15 anos, 20 anos atrás. Sim, muitos anos. Eles falaram, bah, uma coisa que me impressionou é que todo o piso era Polido. polido com pintura epóxi, né? Alguma coisa assim. E hoje a Biamar é esse exemplo. Que E legal. com certeza vai influenciar outras indústrias a trazer a qualidade. Independente se ela é vista ou não, né? Porque às vezes o Perfeito. consumidor não tem essa noção, né? A gente fala qualidade, ela tem que ser igual. Desde quando você chega na porta da empresa e dentro ela tem que ser Sim. da mesma coisa, ou até Isso. melhor. Isso. Então a gente não pode ter uma fachada muito bonita e o interior ser um interior que não tem essa qualidade toda. É Então, porque aí seria dizer uma coisa e fazer outra. né? exato, é isso aí. Então, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é fazer, sim, Bacana. Preciso fazer meu primeiro intervalo comercial. Voltamos em seguida conversando com os primos, Pedro Henrique Marmentini e Luciano Biasoli, que fundaram. Nós vamos conversar agora sobre a incorporadora Marzoli, né, fundada ali, lançada agora recentemente em Farroupilha com o edifício Alfa. Voltamos, são 9h02, temperatura de 13 graus, o dia está claro em Caxias do Sul, hoje o céu está azul, pintado de azul, e nós estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, né, com mais um Vitrine de Negócios, né? A tua rádio, que nessa semana, mais um evento, né, de preparação para que nós possamos ter diretrizes, fazer uma comunicação cada vez mais leve, cada vez mais verdadeira, né? O que mais te chamou a atenção no evento lá que tu fez, além daquilo que tu falou no início, Beverly? Em Garibaldi? Garibaldi. Sempre muitas coisas, mas assim, o que a gente leva para casa quando faz alguma formação, alguma instrumentalização, muitas vezes tem a ver com uma reflexão sobre o teu próprio fazer, né? Uma das coisas foi essa que eu mencionei no início, Sim. de que ser uma pessoa boa te torna um profissional melhor, porque hoje a gente tem muitos profissionais que são excelentes, mas nem sempre são pessoas boas, aí. né? Então essa combinação entre ser um bom profissional e uma pessoa boa, acho que foi o que mais ficou essa importância, Cuiava, também de ficar mais focado no que tu tens que fazer, porque nós vivemos um mundo, uma divisão de era, e é um mundo de múltiplas escolhas, de É múltiplos verdade. estímulos. Então, focar naquilo que tu tens que fazer, sabe? Foca no que tu tens que fazer para não se perder da meta, né? E até, Cuiava, se tu me permite Claro. essa reflexão, eu estava escutando aqui o Luciano e o Pedro contando um pouco sobre o DNA deles, Isso né, aí. nos negócios
da família e quanto a família é importante na formação pessoal. Eu acabei aqui percebendo e queria perguntar para eles, né, jogar aqui, devolver para eles em formato de pergunta, o quanto este perfil emocional, este perfil também prático de ser família, né, vocês transferem para o negócio, linkando com o que eu observei hoje. A gente entrevista todos os sábados aqui grandes empresários, grandes líderes que chegam aqui todos os sábados, cada um com a sua característica, não é um julgamento, mas vocês chegaram aqui muito tempo antes do horário da entrevista. Claro, a gente sabe que vocês muitas vezes têm aquela coisa do trânsito, né, das barreiras, das obras, né, se precaver, mas eles vieram realmente muito antes. O Eles chegaram conceito do planejamento para estarem aqui antes. e não é só planejamento, cara, me pareceu que um pouquinho mais, assim, até de colocar uma responsabilidade, sabe, no que faz, no compromisso assumido. E eu vou contar aqui fora do ar, as pessoas não têm como saber, eu ofereci um café horrível para eles, muito forte, tava forte com ela, tava forte Não tem que Deus queixa, mandava, né? Depois que eu tomei um gole, disse, meu Jesus, né? Era para bêbado? Era para curar a ressaca, né? E eles não reclamaram, disseram, tava ótimo. Aí eu dei uma emendadinha, né? Tava ótimo também. Ou seja, é um perfil que olha sempre o copo meio cheio, É né? verdade. Então eu queria devolver para vocês essas duas observações e como isso se traduz nos negócios. Olha, eu particularmente, eu costumo também, essa questão de família, levar para toda a nossa equipe interna da empresa. Porque hoje a gente trata com muitas pessoas e cada um tem a sua dificuldade, tem o seu, vamos dizer assim, problema diário. E muitas vezes a empresa é onde é o porto seguro delas. Então eu principalmente, a nossa família, ela tem isso e ela tenta transmitir para todas uma tranquilidade para as pessoas, para os nossos colaboradores. Se aquele dia que ela chegou ali, se ela não está bem, vamos tentar fazer que o dia seja bom e tentar que o que está acontecendo, de alguma forma, essa pessoa ela consiga levar um pouco da nossa informação, um pouco da nossa ajuda para fazer que ela consiga o dia ser mais leve, né? Luciano, não perde teu raciocínio, né? Mas nessa linha que tu faz, eu quero tornar um pouco mais prático isso. Uma vez a gente dizia no mundo dos negócios que a pessoa era tão pobre que só tinha dinheiro. Era uma metáfora para dizer que dinheiro não é tudo. E hoje talvez essa frase ela ficasse mais adequada em a pessoa não tem nada, tão nada que ela só tem a empresa. Uhum. Né? Então, por vezes, as pessoas elas resolvem tudo na vida adulta na empresa, assim como a criança resolve quase tudo Sim, na escola. Então, muitas vezes o empresário ele precisa lutar só para começar o dia. Vamos trabalhar, sim, né? sim. Porque o resto tudo vem junto. Como é que vocês, de forma prática, porque a narrativa de dizer a gente procura tem que ser traduzida em ações Ações, concretas, né? Como que essas ações acontecem? Normalmente a pessoa chega, ela tem um apoio. A gente já tem a questão do nosso RH, ele é muito preparado para diariamente já acolher essas pessoas e dar um apoio total. Ou é um simples copo d'água para a pessoa se acalmar, como também tem que levar até um plantão para fazer alguma coisa que a pessoa não está bem. Então pequenas ações práticas que, como eu disse, um pequeno copo d'água às vezes soluciona. Tá na cultura da Tá na empresa. cultura da empresa. É quase que um chazinho que a avó fazia. Exatamente. Tanto que a gente tem dentro na área industrial, tem Perfeito. várias partes Bem, que o líder vai lá e faz um chá para a pessoa. A É o pessoa não tá se chazinho da sentindo escola, a bem. gente brincava, É o verdade. Pedro Exatamente. pegou, né? É a mesma carinho, proposta. né? É Curava isso aí. tudo, né? É o carinho, Então aquele né? chá não é pouca coisa, mas é muita coisa no mesmo momento. Entendi. Então esse é o carinho sim que a gente dá todo dia. muito bem. Eu só deixa eu fazer Sim, um claro, gancho, Cuiava, lógico. porque assim, você comentou sobre os horários, né? E na verdade, isso também é do nosso DNA, dos horários, e o porquê. Porque eu acho que o nosso bem mais valioso é o tempo, É verdade. né? E na verdade, o meu tempo não é mais valioso que o seu tempo, e nem certeza. que o seu, nem que o seu. Isso aí. Então, é uma responsabilidade chegar nos horários justamente por isso, sabe? Eu acho que isso eu aprendi com meu pai sobre horários, sobre muito metricamente sobre isso, porque é uma valorização do outro ser. E a gente está sempre falando sobre relações humanas, né? Eu vi que tu está citando muito sobre isso, e a verdade é essa, é o carinho, é a O água, é o respeito. respeito, mas
isso é o respeito, isso é a responsabilidade, porque o tempo a gente tem que valorizar ele. A gente está agradecendo, que nem eu falei para vocês, agradecer muito o tempo de vocês e o convite de estar aqui, porque a nossa vida é sobre isso. Esses são os momentos que a gente leva. O Luciano vai chegar para casa, eu tenho certeza que ele vai falar com o Benício, que é a nossa terceira geração que veio aí. Legal. Olha, o pai estava O na rádio, mascotinho. estava conversando. Tá escutando em casa hoje. Porque a nossa vida se torna o nosso É trabalho. verdade. E se o nosso trabalho se torna uma coisa natural, é maravilhoso. Essa é a É vida. verdade. Eu Mas tô rindo pro Pedro aqui, Sim. o Pedro vai pensando que eu tô, né? Na verdade, Pedro, olha que coisa bacana. Vocês têm isso de família, é natural pra vocês, mas não é natural pra todo mundo, né? Não, não é. E eu brinco sempre que eu sou o tipo de pessoa que acorda mais cedo pra ser atrasada com o tempo. Falando em tempo, eu tenho que mandar um abraço aqui para Annalice Carrer, né? Porque nós militamos junto, nós fomos diretores de desenvolvimento empresarial e competitividade na SIC, né? Eu milito na qualidade há muitos e muitos anos, desde o tempo da Unicinos, quando um grupo lá de fora, uns gringos vinham comprar sapato em Campo Bom e etc e tal, e exigiam que o produto tivesse mais qualidade. E foram na Unicinos buscar algum instrumento, né, para preparar o povo interno nas fábricas para que pudesse ter qualidade, né? E nasceu lá o CCQ, Círculos de Controle de Qualidade, foram os primeiros programas de qualidade que nasceram no nosso meio da qualidade. E aí nós, de alguma forma ou outra, depois o tempo nos aproximou da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, e a Annalice e eu, entre outros pares, né, fomos diretores de competitividade. E uma das coisas que a Annalice até hoje tem ela tem paixão, horário para ela é horário, né? É mais ou menos que nem a missa aqui, né? E a gente brinca, né? A missa das 8 é às 8, né? Não é às 10, não é às 8h05, nem às 7h30, né? Então, esse negócio de horário. Mas, falando nessas coisas todas, eu preciso lançar aqui, né, um comentário e a posição de vocês, porque a sociedade como um todo, né, esse bem-estar que nós estamos causando, certamente, nas nossas falas, para as pessoas que também convergem com esse modelo, a sociedade como um todo mudou muito, né? Se nós pegarmos a arquitetura, né, de uma cidade onde que as nossas famílias tinham lá 10, sei lá, 8, 10 filhos, hoje os filhos têm 3 filhos no máximo, outros, os netos têm um filho, sei quando os têm, etc e tal. Ou seja, nos últimos 50 anos, nós fizemos uma revolução na sociedade, né? E a construção civil, ela acompanha, de alguma forma ou outra, ela se espelha na sociedade e acompanha isso. O lançamento que vocês fazem, inclusive do Alba, né? Do Alba em Farroupilha, já busca contemplar esses modelos? Sim, na verdade, a gente está há mais de 2 anos desenvolvendo. Faustão, minha pergunta é maior do que a resposta. A gente está há mais de 2 anos desenvolvendo o projeto, né? E a gente analisou muito o mercado. Farroupilha hoje é o 24º município de maior captação de recurso, né? De impostos. Então a gente tem uma curva acima até do público A, B, né? Então tudo são estudos, né, Cuiabá? A gente. Então, Farroupilha não é mais um bairro de Caxias. Não, na verdade, Farroupilha está no centro de Bento e no centro de Caxias, Então, né? não, E a gente está deixar super bem vamos deixar localizado, claro, né? E na verdade o público ele vai evoluindo, né? As famílias estão evoluindo, os ciclos estão mudando. Na verdade, tudo se mudou e a gente está vivendo hoje um tempo onde está muito rápido as coisas. E a gente tá com um produto que a gente desenvolveu pensando, às vezes, para o cliente que está se aposentando, que quer já uma de relaxamento, que os filhos já saíram de casa, ou alguém que está pensando também em aumentar a sua família com um apartamento com uma área de metragem quadrada maior, que são 260 metros quadrados. E a gente trouxe toda essa questão de arquitetura, que a gente queria fazer um novo ícone na cidade, levando em consideração toda a qualidade que a gente está falando, sempre no que vincula os nossos sobrenomes, né? Então, a gente está preparado para para esse novo modelo das famílias, né? Sempre pensando nessa iconização, né, que vocês têm, que é a tal Sim, família, né? exatamente. E vocês escolhem, junto com o lançamento da incorporadora, a construção de um prédio baseado num poder aquisitivo maior. Sim, na verdade a gente trabalhou muito,
a gente fez muito uma análise de mercado, né, Cuiabá? Claro, Então, lógico. a gente Quem é que encontrou tá essa comprando? lacuna Isso aí. no mercado e isso se encaixou muito no que a gente já trabalha com a Biamar, que é a qualidade. Então, Perfeito. não foi porque a gente quer atender esse público específico. Não, na verdade, a gente encontrou dentro dos estudos essa lacuna, Perfeito, a perfeito. gente conseguiu trazer o que a gente acredita dentro dos modelos que a gente tem dentro da Biamar, de qualidade, de produto, de entrega. A gente tentou a trabalhar em algumas carências que existem no mercado, questões acústicas, questões de produto mesmo. E aí a gente fez uma série de reuniões, então é anos que a gente está conversando sobre isso, e a gente achou isso para trazer para o mercado. Então, é tudo muitas conversas, muitas reuniões, e entendemos que esse público ele está sendo atingido. Tanto é que a gente lançou o prédio, a gente está com um super sucesso de receptividade do produto, né? Porque também o empreendedorismo é isso, né? Tu Lógico. tem as ideias, tu Isso aí. coloca em ação, Isso aí. mas tu também precisa saber se isso vai dar certo, né? Então a gente está muito embasado e a gente A ade achou. a aderência, né, ela é fundamental para dar sequência, né. Exato, e a gente está entendendo que as nossas pesquisas elas condizem, né? Então a gente tem público de 40, 60 anos no prédio, né? Uhum. 60, 70, que é um público que já teve algum imóvel, ele já Perfeito. não é a primeira residência, Perfeito, perfeito, perfeito. ele é um empresário, é um público que é empresário, Perfeito. ele tem visita de um filho que daqui a pouco já saiu de casa, então ele já tem um modelo diferente. Mas também ele está procurando uma localização perto de um colégio, de uma farmácia central, com saída fácil de Farroupilha para suas empresas, que a gente tem clientes que não são só de Farroupilha dentro do edifício. Então, toda essa pesquisa é isso que a gente trouxe, né? E eu acho que a Serra Gaúcha, por mais que a gente está vivendo um contexto de país um pouco diferente, a Serra Gaúcha ela está crescendo muito como um todo. Caxias, Bento, Farroupilha, e querendo ou não, Farroupilha ela ficou uma centralidade disso. Então a gente está conseguindo abranger um mercado que é até maior que o do próprio município, Uhum. né? Porque a Caxias está expandindo, está chegando perto de Farroupilha, Bento também. Então as indústrias elas centralizam do polo da cidade e elas se afastam um pouco mais, que é onde encontra o nosso produto, a nossa localização do empreendimento. Pedro, posso te fazer uma pergunta nessa linha do perfil que tu falas, né, do cliente? Tem o perfil do cliente, tem o perfil também do projeto, né? Você falou que o projeto, ele atende um público diferenciado, já de pessoas um pouco mais maduras, executivas, num outro momento de vida, mas vem com uma pegada também de olhar a próxima fase. Hoje quem compra um imóvel não compra um imóvel pensando pensa longe, quer dizer, pensa longe, né. Então quais são os recursos que vocês utilizaram para dar este conforto, não só geográfico, né, de localização, mas também pensando, quem sabe, em portas mais amplas, em materiais alternativos, em ecologia, em conforto dentro e também nas áreas comuns da habitação? Bom, aí eu vou ter que remeter muito a Biamar, né? A gente fez toda uma reforma da malharia dentro da pandemia, que foi um desafio enorme, até o Luciano pode completar depois sobre isso, porque a gente reformou a Biamar numa pandemia e com a empresa rodando, A gente ampliou ela, né? né? A gente ampliou na pandemia. Então, e a gente apostou muito no paisagismo, que é a pergunta, é um dos pontos da pergunta. A gente investiu muito no paisagismo por causa do urbanismo. Ah, nós estamos com uma indústria dentro da cidade, mas isso é um orgulho de todo farroupilhense. Pessoas mudaram as rotas de casa para passar na frente da Biamar por causa do paisagismo, por causa Olha que das bacana. árvores que a gente plantou, dos túneis que a gente está criando pelo paisagismo. A gente tem as ginkgo bilobas, a gente tem os plátanos, a gente tem um monte de... E isso virou uma paisagem. A gente... Depois eu vou deixar um pouco mais para o Luciano falar disso, Sim. mas o que a gente trouxe no prédio? A cultura da arquitetura brasileira. A gente trouxe designers brasileiros que a gente acredita muito no nosso país. A gente é brasileiro. A gente está trazendo mais de 1.000 metros quadrados de área condominial para 19 apartamentos. Então, basicamente, Uau! o nosso público ele vai ter um clube dentro para a sua família. A gente entende que o condomínio é uma extensão da sua área privativa. E a gente realmente acredita que a gente está colocando esse produto no mercado, onde, na verdade, eu não quis botar um apartamento a mais. A gente entende que esse público ele quer uma área de respiro, ele quer um salão de festas que
complete o seu apartamento. Porque às vezes tu quer levar alguém para sua casa, e quem mora em casa entende isso. Não vai levar para o seu quarto, para sua cozinha, ele vai levar para um quiosque, vai levar para alguma outra área. E a gente fez todos esses estudos, desde ter uma área pet, de um banho pet, de um campinho para a criança bater bola, numa área de respiro, uma sacada para fazer um chimarrão, num espaço para fazer uma reunião que não hoje é essa nova rotina, que daqui a pouco tu não vai mais para a empresa, às vezes tu trabalha de casa, numa área para ter uma criança de menor idade, numa área mais lúdica, numa sala de jogos, num salão de festas, numa área de piscina aquecida, entregando toda a infraestrutura, e isso pronto, não esperas para o condomínio resolver depois, trazendo tecnologia nas áreas de acesso, nas áreas de segurança. Então, o projeto ele tá, Carregamento elétrico. a gente está pensando em todos esses pontos, porque esse é o futuro. A gente está trazendo o nosso projeto vai ter 4 anos. A gente começou as obras agora em julho, né, esse mês, e a gente entrega o projeto em agosto de 2030. Né? E todo esse tempo a gente vai dar para a personalização do apartamento. Então, cada cliente tem sua rotina, tem seus desejos, a nossa planta permite até 4 suítes, são 260 metros quadrados, todo frente norte, e na verdade é um apartamento por andar. Então, ele é 360 graus. E a gente está num dos pontos mais altos do município de Farroupilha, com vista. Alba, a gente trouxe Alba porque Alba é a aurora em italiano. Então, a gente está trazendo isso como o nascer do sol, que é o nascer de todos os dias. Hoje eu acordei, olhei o sol, que ele nasce em Caxias do Sul. Para quem é de Farroupilha, ele nasce em Caxias do Sul e ele se põe em Bento Gonçalves. E, na verdade, o prédio ele vê isso. Essa é a vista. A gente quer contemplar o horizonte dentro do projeto. E a gente trabalhou muito forte nisso, com empresas que a gente já atua há muito tempo. A gente usa a nossa arquiteta Lisana, que faz parte da nossa família, né? A Lisana é uma amiga nossa, que desde a Biamar, desde os nossos projetos pessoais, ela trouxe esse super projeto e a gente acreditou nela. A gente tem o projeto de paisagismo aqui da Akimi Inamoto, da Biopaisagismo aqui de Caxias do Sul. Então, a gente tem muitos parceiros dentro da construção civil que acreditam no mesmo que nós, na qualidade, na entrega, no produto final. Então, esse é todo o diferencial, é todo esse cuidado em cada ponto do edifício que a gente se preocupou, a gente fez reunião, mas como é que a pessoa vai usar isso? Não, a pessoa pode estar aqui, o filho pode estar aqui, isso tem um relacionamento, a gente tem 2 níveis de área condominial, a gente colocou até uma adega, que cada apartamento vai ter sua adega privativa no espaço, que fica no subsolo 3, no meio das rochas, né? Que a gente tem um solo rochoso aqui na Serra Gaúcha, né? Então, o nosso projeto ele é bem contemplado dentro disso, pensando no usuário, pensando na família, né? Que bacana. Eu preciso fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida, né, nesse dia 25 de julho de 2026, dia do colono e do motorista.
De volta aqui nos estúdios da Rádio São Francisco em Caxias do Sul, às 9 horas e 28 minutos. Estamos com vitrine de negócios para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. E os entrevistados de hoje aqui, até para falarmos sobre o lançamento, né, da incorporadora e o seu produto, né? O Pedro Henrique Marmentini e o Luciano Biasoli, sócios da incorporadora Marzoli Incorporadora? É assim, Isso, Marzoli incorporadora. Incorporadora. Muito bem. E que tem na frente aqui o engenheiro que conversou conosco aqui e um dos investidores, o sócio do negócio, que é o Pedro Henrique Marmentini, né? Com eles nós estamos conversando aqui sobre o momento, né? E por que não dizer de um futuro que se aproxima ou que já está presente, não é? Da mudança na sociedade de famílias que, de uma forma ou outra, né, buscam uma melhor qualidade nos seus lares, não é? Quando os que conseguem, obviamente, os que se prepararam para isso, os que se estudaram para isso, né? A gente sabe que não é a situação da grande maioria, não é? E nós estamos aqui num veículo de comunicação de massa, né? Mas a gente percebe que a sociedade vai mudando e a gente tem que se adequar. Isso é a grande inteligência. E percebi na sua fala, né, uma sincronia, não é? De um passado, de um presente e olhando para o futuro com uma certa lógica, né? E isso é sustentável. Agora, Cunhava, já que tu estás falando de lógica, né? Vamos resgatar do último bloco, o Pedro estava explicando sobre as questões estruturais, né? Perfeito. Do Alba, que é o prédio que está iniciando, já está aí com um perfil de cliente bem claro, bem definido, de procura, etc. Já falou do conforto térmico, da luminosidade, da sustentabilidade com a arborização, até com espaço de cultivo, que ele não falou, achei bem bacana, ele me passou o material agora aqui, que é uma pegada também da jardinagem que veio depois da pandemia, as pessoas parecem que aprenderam o caminho da roça, literalmente, né, da roça. E eu queria aproveitar e te perguntar, obviamente que fazer um empreendimento como esse passa também pela estrutura do município, pela política pública do município, plano diretor, aquilo que permite ou não, a altura do prédio ou não. Me conta um pouquinho sobre esses, ou se é um desafio, ou se é uma oportunidade, não sei como vocês avaliam isso, como que Farroupilha tá para esse tipo de empreendimento. E também como vocês, já que mencionou, né, que Farroupilha é uma cidade satélite, mas que pode ser um hub, né, É um hub. dos satélites das outras cidades aqui, para atrair esse público que gosta desse tipo de ambiente que a gente acabou de mencionar. Bom, várias coisas. Vou deixar um pouquinho o Luciano falar da parte de satélite, mas Tá. eu acho que o paisagismo, assim, o centro dessa pergunta, a gente está em evolução, né? E a gente está voltando a algumas matrizes do passado, né? Porque os prédios, eles foram virando só um modelo de Pedro, negócio. isso deixa eu entender. Quando tu falas em paisagismo, que é a linguagem, suponho, da engenharia, da arquitetura, para nós que somos réis mortais, deve Uhum. ser aquela área de circulação com a natureza, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, desde a fachada, desde as áreas comuns, desde do urbanismo, que é as pessoas que estão passando na rua. Então, isso Tá. se fez presente, porque para nós isso faz sentido, isso faz ter vida o empreendimento. Uhum. Dentro do plano diretor que tu falou, a gente tem uma história, porque a gente tinha um projeto aprovado com o antigo plano diretor em Farroupilha. E aí, dentro de todas as reuniões que eu venho comentando, há mais de 2 anos trabalhando no projeto, eu vou dizer que eu acho que tem 2 anos e meio, quase 3. Como leva tempo, né? Leva tempo, as coisas têm que ser estudadas, né? A gente tinha um projeto aprovado para iniciar a obra. E a gente fez reuniões internas, ó, será que a gente está trazendo realmente o que a gente pratica? O que a gente acredita? A gente vai trazer tudo que a gente está falando? E aí a gente deu um passo atrás, a gente adquiriu mais um terreno, a gente mexeu em todo o prédio, a gente voltou à estaca zero do projeto, ou melhor, a gente tem que pegar um Sim, projeto readequou, pronto claro. para refazer ele novo, Uhum. totalmente, completamente novo. Pensando em tudo isso, então a gente teve muitos processos para chegar nisso. Então, hoje Farroupilha está com mais de 12 lançamentos, né? 12 lançamentos imobiliários de diversos públicos, né? Desde Minha Casa Minha Vida até o Alto Padrão, que é um pouco sobre o que Farroupilha está crescendo, a região, o satélite, né? O Luciano nós estava comentando aqui fora do ar sobre como a nossa geolocalização ela Permite ela sonhar. permite, né? Ela ah,
ficou muito fácil, né? Né, Luciano, você está falando do aeroporto, né? A gente fala, né, que o nosso prédio, ele tá muito bem localizado. A gente Fica tá... onde lá em Farroupilha? Fica no lado da prefeitura. Ah, legal. Então é um local central. Central. Está no centro e não está no centro, a gente fala, porque não tem tanto movimento, então assim, você não tem problema de garagem, não tem problema de estacionar o carro, então tá numa área muito centralizada, muito bem posicionada, solar também, lá uma área que ficou excelente, e muito próximo à rodovia, que é a RS 122, que liga hoje Bento Gonçalves, agora vão duplicar a estrada, então vai ficar maravilhosa. Garibaldi, a gente está Caxias do Sul muito próximo, capital, Porto Alegre. 80 quilômetros para Porto Alegre? A gente vai para o aeroporto, 80 quilômetros, 90 quilômetros é 1 hora para ir a Porto Alegre. Isso aí. Então a gente vê que a nossa localização hoje, Farroupilha, que ela é uma das, vamos dizer assim, uma das melhores localizações que tem para fazer um empreendimento desse. Então o que acontece? Quem trabalha em Caxias, muitas vezes é mais rápido ir até Farroupilha do que se deslocar, dependendo do local onde mora em Caxias do Sul. Sou prova testemunha disso, que tinha um funcionário que morava em Farroupilha, né? O Luciano, e que vinha de Farroupilha para cá, levava menos tempo que um rapaz que mora ali perto da Gralha e chega no Exatamente. São Pelegrino. A gente tem exemplos assim É na verdade. Biamar, que é pessoas que moram em locais de Caxias do Sul, que é muito mais prático trabalhar em Farroupilha. É verdade. Então a gente enxerga isso também como uma situação que ela é positiva para nós. Que pessoas vão poder mudar de cidade, ir para uma cidade menor, tem qualidades também, por se tratar de uma cidade menor do que uma cidade maior, e isso vem agregar o produto. Acho que isso para nós é um plus a mais também, estar em Farroupilha. Bacana. Falando às 9 horas e 35 minutos, nesse dia 25 de julho de 2025, 2026, eu estou um ano atrasado, o que é isso, não permite, né? 26, nós estamos no ano 26. E aqui nos estúdios, falando com o Pedro Henrique Marmentini e com o Luciano Biasoli, sócios da incorporadora, que lança um prédio, né? Alba em Farroupilha, não é? Esse lançamento do Alba está movimentando, digamos assim, o cenário, né? Porque é a possibilidade de buscar, inclusive, empreendedores ou investidores ou pessoas que querem morar, não é? Logo aqui a 16 quilômetros Exato. do centro de Caxias do Sul, não é? E que a gente sabe que tem muita gente aqui em Caxias, principalmente o pessoal da região central, que gostaria de se afastar do centro ou até ir para Farroupilha, não é? Por que não, né? Sim. Porque o centro de Caxias, ao longo da sua história, ele está sendo bem tratado, uma série de coisas, né? Mas como é um misto de residência e comércio, não é? E era assim, não tinha como ser diferente, Sim, né? sim. Agora tem um público que lhe é permitido, até por recursos, né? A você pensar em coisas diferentes, né? Então, muito legal. Nós fazemos o intervalo comercial e voltamos em seguida para o último bloco do Vitrine de Negócios desse sábado.
De volta, às 9h41. Estamos de volta ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, com mais um Vitrine de Negócios. Lembrando sempre que o Vitrine aqui tem um oferecimento da CDL Caxias, que está preparando um dos grandes eventos, 19 e 20, lá nos pavilhões da Festa da Uva, né? Para você associado à CDL, é um presente da CDL para você associado. Se inscreva, vai lá e participe. 2 tardes de muita capacitação. Se não serviu para ti, bom, ao menos você trocou um cartão com um colega, né? Ouviu alguma coisa que você pode usar depois, né? Mas se você se dispor a aprender, sempre tem uma oportunidade. E a CDL entende isso, né? E fala aqui com propriedade, porque o evento de uma entidade que tem associados, né? Ela tem que zelar pelos seus associados, pela sua capacitação, porque continue, para que a entidade continue continuar sendo importante, para que você continue sendo sócio dela, né? Então, além dos serviços que a CDL faz, ela busca a capacitação dos seus associados. Está ali um grande modelo, né? Muito está sendo feito para que você possa assistir, participar. E do Cicobi Vale do Vinho. E eu falo sempre aqui no Cicobi, né? Se você ainda tem aqueles recebíveis que são recorrentes, né? O Cicobi tem uma linha muito interessante. Você entrega lá para o Cicobi toda a sua linha de recebíveis, não é? O seu contas a receber, e ela faz todo o controle para você, não é? Então, pense nesses nossos associados, pense nesses nossos patrocinadores quando você precisar ou de um banco, de uma cooperativa, que funciona como banco, ou de uma entidade para se associar e fazer parte desse movimento pujante de Caxias do Sul. Aqui nos estúdios, nós estamos falando da Marzoli Incorporadora, né, que lança o seu edifício Alba, né, mas que por trás desse lançamento tem uma família, né, que já construiu há 40 anos atrás, né, uma empresa na área dos têxtil, que é a Biamar, não é? Isso. Que hoje, digamos assim, é referência aqui para nós no Rio Grande do Sul, quando a gente fala nesse assunto, e muito conhecido no Brasil inteiro, porque hoje, em 40 anos, você já consegue ter clientes espraiados, né? Certo. Mas na coragem dos empreendedores, nós vamos para o último bloco do programa, e eu queria ouvir da sustentação, né, de como é que vocês chegaram a esse modelo de negócio e a coragem que vocês tiveram de acreditar no Rio Grande, acreditar em Farroupilha, acreditar no Brasil, né, e colocar à disposição da sociedade um empreendimento cujo valor do metro quadrado gira em torno de acima de 15 mil reais. Então, toda essa questão aí do acreditar é a história que a gente carrega, Perfeito. né? Essa história ali, Ou ela... fazemos bem feito ou não fazemos. Exatamente. Então, se é para fazer, a gente vai fazer como... Lá no passado tinha uma frase assim, ou calça de veludo ou bumbum de fora. Exatamente. Então, como o Pedro colocou, são anos de estudo, mas também em cima desses estudos a gente olha para trás também essa história toda que a gente carrega, Claro. e também com o nosso apoio, a nossa base, que eles estão firmes, que são nossos pais também, que são os nossos sócios da empresa. Perfeito. Também. Então a gente... Apoio e aval, né? Exatamente. Apoio e aval, Sim, né? com certeza. Claro. Passa por eles, isso tudo é discutido junto a eles, então traz a experiência, porque eles têm toda a experiência que a gente não tem. Eles passaram por planos de governo, por Evidente. crises, por inflações. Exatamente. Eu até posso ter passado, mas eu era muito jovem e não lembro disso. Claro, Meu claro. pai fala muito disso. Meu tio também, o pai do Pedro. Então, acho que com essa base toda, a gente tem a coragem de botar isso em prática, muito bem estudado, muito bem planejado, pensado para 2030, como entregar um empreendimento desse. Então, acho que essa é a base toda para fazer que isso venha acontecer com sucesso. Quando você fala em 2030, entrega do prédio e tal, nós estamos falando de 4 anos para frente, né? O público que já se aproximou de vocês, né? Vocês desenharam para um público. Esse público que procura vocês, como é que é a faixa deles?
Tá coerente, digamos assim, aquilo com o desenho com a aproximação? Ou seja, tá dando ressonância? Sim, porque na verdade a gente fez toda a ideia dos 4 anos é também ter Claro, uma viabilidade econômica, que isso perfeito. se adequa a empresas, né? Nosso público ele é voltado bastante para o empresário, Perfeito, né? perfeito. E também para ter uma estrutura saudável na construção e não acelerar processos, porque a gente tem um prédio de quase 9 mil metros quadrados a ser construídos. A gente preza muito pela qualidade, Claro. e qualidade leva tempo. Que E nem a tem gente estava. intempérie também, né? A gente estava comentando, a gente está mais de 2 anos e meio trabalhando no projeto. Podia ter lançado antes? Podia, Claro. mas tudo ao seu tempo, né? Então, claro, a gente está passando por momentos climáticos bem difíceis, né? Que não existiam. Então, isso são pontos fora da curva que já estão virando rotina. Perfeito. E com o tempo a gente consegue fazer ser mais assertivos nas escolhas. Então, o nosso público, né? Ele está em faixa de 40, 60 anos, né? É um empresário e que ele também está preocupado na questão financeira, ele tem todos os estudos econômicos dele, Claro, não é com a primeira certeza, residência, é com uma segunda, certeza. terceira ou quarta, Perfeito. e ele quer essa qualidade que a gente trouxe, que a gente está trazendo, E ele tá né? pensando na aposentadoria dele, de morar num lugar confortável. Exato, nos filhos, nas visitas, Perfeito, na sua rotina daqui 4 anos. Porque perfeito. o tempo, né, que nem eu falei, é o nosso bem mais precioso, então ele quer o conforto do seu lar, né. Não é bem não é bem para investidor, e sim para famílias pensarem no seu futuro. Exatamente, ele é voltado para o público final, né, para o público o lar, né. A gente na verdade Perfeito. está vendendo 19 lares, né. É isso que a gente se propôs, é isso que a qualidade que a gente, impunha em nosso trabalho em todas as nossas áreas, né, é isso que a gente acredita, né. Pedro, nessa linha de raciocínio que tu traz, uma última pergunta, porque a gente falava fora do ar aqui sobre formas de atrair, né, pessoas para morar, por exemplo, num empreendimento como esse que está sendo construído o Alba, com toda essa dinâmica bem alinhada com os tempos atuais, né, com o que vem para o futuro, mas também tem uma questão que é crucial, né? Nós estamos envelhecendo, uma população que envelhece e não só quer qualidade de vida para se aposentar, vai trabalhar muito mais. Esse empresário, essa pessoa de 60, 70, 80 a mais, ela vai estar muito mais ativa e todo mundo já sabe disso. Quem compra um imóvel desse já sabe que talvez vai ter que ir para Porto Alegre, vai ter que ir para Bento, vai ter que trabalhar por projetos, que é o novo normal também de trabalhar, né? Trabalhar por projetos, trabalhar com consultoria, emprestar o seu conhecimento. Então, como vocês também pensam em formas, independente de outras esferas, né, de atrair este público pensando nessa perspectiva? Eu acredito que o nosso projeto ele se resume a isso, ele se resume a uma posição solar, a uma qualidade de vida. O nosso apartamento tem, considerando todas as áreas, privativas, sociais, condominiais, é uma área equivalente de 430 metros quadrados por apartamento. Sem os boxes, então com os boxes a gente está falando mais, 450. Então esse usuário, a gente, essa família a gente imagina no uso do Quantos condomínio. box por área? Três Três box box por por apartamento. apartamento, né. Tem a possibilidade de uma venda também externa a isso, mas, a gente está pensando na vida desse usuário. Então, ele chegar, ele receber um convidado, ele receber o filho, ele poder a gente tem um bosque dentro do Claro. prédio, no segundo pavimento do prédio, nem é no térreo, é num andar acima, porque a gente tem 2 níveis de área condominial, para tomar um chimarrão. A gente vive uma região fria, né, a gente está na Serra Gaúcha, conhecido pelo frio, mas a gente também tem sol, né, a gente também tem um prazer de um sábado de meio-dia fazer um almoço, um domingo de meio-dia aproveitar uma área externa, e a gente pensou nisso, porque, a gente se resume a gente se limita, na verdade, a alguns pré-conceitos do que é o frio da nossa região, e não, a gente estudou que, cara, a gente precisa de paisagismo, a gente precisa ter a horta para o cliente vai fazer uma janta ali, vai poder colher O o temperinho, seu né? tempero, Uhum. mas também aproveitar o sol, aproveitar o uso, a criança, o jovem, o Então, pelo que eu adulto. entendi, a própria obra em si é o chamariz, né, para esse público, a obra em si. Cuiabá eu achei muito interessante, a gente acabou não explorando muito, depois eu perguntei fora do ar aqui pro Pedro a questão da adega, por quê? Porque a pandemia ela foi um divisor de águas, mais evidente, não é que não aconteceria se não tivesse a pandemia, mas a pandemia ela escrachou que todo mundo quem sobreviveu, né, vai viver mais, quer viver com qualidade, quer ter um espaço bom, como a gente falava fora do ar aqui,
na sua vida privada, mas transportar isso para os seus trabalhos, para as boas convivências, para os vínculos, para as relações. E a questão da adega foi uma Um achado. febre, É uma verdade. febre durante a pandemia. Todo mundo virou enólogo, todo mundo É verdade. virou gourmet, todo mundo virou chefe de cozinha. O que faz a gente entender que nós vamos viver mais, vamos trabalhar mais, mas a gente quer mais hobbies, né? A gente vai se desenvolver em mais coisas. Você poderia explorar um pouquinho no final aqui da adega? Muito interessante o case, né? Claro, vamos lá, né? A gente está na região dos vinhos. A gente tem um terroir aqui, a nossa Serra Gaúcha. Bom, Caxias do Sul, é festa da uva, né? A gente está falando da uva. Isso é presente nas famílias, é presente no nosso público e a gente quis trazer isso no nosso empreendimento. Então, além dos 2 níveis de área condominial, a gente pensou, tá, mas esse público toma o vinho. Ele tem sua adega privativa em casa. Por que a gente não cria isso um espaço? E aí, onde criar esse espaço? Uma área condominial, uma área de circulação de crianças? Não. Isso precisava ser uma área mais íntima. Então a gente botou uma adega, onde cada apartamento vai receber sua adega para colocar seus rótulos. No subsolo 13, embaixo das garagens, onde a gente tem uma questão térmica que é confortável. É uma área mais intimista, uma área de 65 metros quadrados para uma conversa. Ah, quero conversar com meu filho, né? Vou sentar ali, tu tem uma intimidade, quero conversar com um empresário, um amigo meu, ele vai acolher no seu condomínio, não vai levar para sua área íntima, né? Ele vai trazer ele para esse espaço para tomar um vinho, conversar sobre negócios, conversar sobre a vida, conversar sobre qualidade de vida, né? E o vinho traz isso. Eu acho que o vinho é uma bebida secular, né? Que está há muito tempo nas gerações, principalmente nas nossas aqui, que verdade. faz parte, né? Da nossa cultura, né? É. E já que tu falou em a importância de uma adega, só lembrando, já tem pessoas, eu tenho um amigo meu até, que já tem mais de 150 rótulos de pinga, né, na sua adega. Né? Olha aí. Tem 60 licores diferentes, de países diferentes, né, na sua adega. Ou seja, a adega passa a ter essa importância de ser ainda 100% Achei vinho. engraçado, ele levou a cachaça pra pinga. Tudo bem. Olha, eu tento usar umas palavras politicamente corretas. Mas nós estamos indo, são 9 horas e 53 minutos, nós ainda temos 7 minutos de programa. O Pedro ficou mais... Não, o Luciano ficou mais escutando do que falando. Luciano. Não, mas eu acho que a colocação muito técnica cabe sim o Pedro Claro, colocar isso muito bem lógico. colocado, porque faz sentido tudo. E eu acho que, Pedro, a gente só esqueceu de colocar a questão das nossas lajes serem livres, né? Que é um diferencial também do produto. Então, a gente tem os O que é uma laje? 260 metros livres possíveis de qualquer personalização do produto. Então, a gente não tem pilares que vão atravessar no meio de um corredor, que vai ter uma parede. Entendi. Então, Uau! então, é um diferencial também do produto que Claro ele que é. acaba trazendo essa possibilidade. Que é também... Para aquelas pessoas que têm dificuldade de estacionar e tal, né? as garagens, os pilares, eles... Mas foram pensados também. Com A gente certeza. trabalhou muito em Com cima certeza. disso, da área de manobra. Arredondar e não ficar quadradão, né? Muitos momentos, esse pilar tem que mudar de lugar porque aqui é 20 centímetros, mas incomoda. Incomoda a manobra. Então a gente tem que tentar levar para um melhor lugar que, claro, que o prédio acabe sendo isso favorável, né? E a gente conseguiu fazer pela equipe de engenharia, conseguiu fazer um bom produto de garagens e também na área íntima. Então, Entendi a questão da segurança do fazer estrutural com a Exato. possibilidade da personalização. Exatamente. Nessa linha, deixa eu só rapidamente perguntar para vocês, que eu fiquei curiosa. Teve um momento que vocês falaram sobre o mobiliário, né? O mobiliário das áreas comuns, certamente, é isso? Sim. O mobiliário das áreas comuns. Eu fiquei um pouco interessada nisso, Cunhava, porque assim, quantos de Uau, nós... vou te visitar em Farroupilha? Não tenho cash para isso, Cunhava. Não tenho cash. Ué, mas por que não? Mas, né? Enfim, olhar não custa nada, como diz o outro, né? O que eu quero dizer é que muitas pessoas que têm o dinheiro galgaram essa condição financeira ao longo de sua jornada. Enfim, a gente sabe que muitas pessoas vieram de uma condição muito simples e, por vezes, tem uma insegurança com a questão de decoração, de mobiliário. Nem todo mundo aposta, né, num grande profissional. Então, é bacana porque garante que não sejam ambientes kits, né? Aqueles Sim. ambientes assim que ficam... Cada um faz o que quer, porque é um problema condominal, né? Claro. Muitas vezes você tem cada síndico faz o que quiser, né? Bacana É isso. que a gente explora, na verdade, sendo bem rápido, desde a engenharia como a arte, né? A gente produz malhas, que é uma arte,
né? A gente está falando de arquitetura, é uma arte, os designs brasileiros do mobiliário também é uma arte, da engenharia, como o Luciano trouxe, da questões livres para uma personalização, como a família, o lar ser personalizado exatamente como o usuário quer. Então foi pensado nos pilares para não ter as nossas lajes entre apartamentos são de 30 centímetros com EPS. Lajes nervuradas com EPS, mais 10 centímetros de contrapiso, ou seja, entre apartamentos é 40 centímetros. Não vai ter barulho. Porque essa é uma dificuldade que a gente entende que o mercado existe, então esquadrias com vidro duplo, esquadrias de PVC, trazendo esse conforto térmico, né, também, que a gente tem essa questão da região, a gente posicionou ele na questão de sol também, por ser uma região fria, infraestrutura de piso aquecido, lareira, conduta individual, é pensado no usuário, A longo nesse prazo. usuário a longo prazo, né? Bacana. Quando a gente pensa em construir, a gente pensa que nós fosse utilizar esse apartamento. A gente não pensa, vamos fazer por fazer. Não. Se a gente. Vamos pensar que nós vamos morar nesse apartamento, então como ele deve ser feito? Perfeito. Então, para nossa qualidade, atribuir isso para os outros também, né? Então, a gente legal. a gente gosta muito de levar nesse sentido as obras, né? É comum a gente tentar projetar para os outros aquilo que usando a nossa régua, né? Sim. É inteligente isso, é uma forma de... Muito bem. Nós estamos indo para o final do programa. Eu quero dizer que foi uma alegria, porque nós exploramos no sentido, né? Não me entendam mal, não exploramos ninguém, né? Mas o conhecimento que vocês têm para uma pauta de que existem coisas acontecendo muito próximo da gente para tudo que é padrão da necessidade, né? E essa ideia que vocês tiveram, e não é algo que começou hoje e vai ficar pronto amanhã, não, é algo muito planejado, muito estudado, e me parece que assim, nós estamos vivendo um momento que não tem, tira um pouquinho o assunto do, bota em parênteses, muita gente querendo levar as empresas lá para outros estados, para outros países até, né, e tal, porque não estão encantados com aquilo que está acontecendo. Essa interferência, às vezes, ela não é positiva, né? Eu queria dividir isso com vocês. Vocês que estão há 40 anos com a Biamar, podia estar em outros Sim. sertões, né? Sim. Ou outros rincões, né? Sim. E estão aí. Né? Vocês acreditam na base aqui, né? A gente acredita, a gente, como o Pedro colocou, a gente é brasileiro, a gente é gaúcho, a gente aposta aqui na região, a gente produz aqui na região, a gente absorve a mão de obra daqui, e isso está no DNA da empresa. Pô, a Biamar com 500, mais de 500 pessoas já. Hoje, mais de 500 pessoas que trabalham ali na empresa. Pensa em quantos chazinhos eles têm que fazer. Pensa quanto chá tem que fazer, né? Mas isso dá o dia a dia nosso. Eu sou uma pessoa que acordo contente todos os dias. Isso é Eu tenho importante. prazer de ir para o trabalho, tenho prazer de chegar na empresa e fazer que isso faça um dia mais leve, não um dia mais pesado, um dia mais carregado. Pô, bacana, bacana. Então, eu tenho certeza absoluta que não tem toxicidade lá na Biamar. A gente tenta sempre não ser tóxico. Isso sim. E nem gerar ambiente, tá? Não. É verdade. Pedro, suas considerações finais. Bom, eu vou agradecer o convite aqui de estar na rádio, podendo falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa empresa, né? É um prazer, foi uma conversa muito bacana. Obrigado. Olha, que programa de sábado, né? Valeu a pena acordar cedo? Valeu a pena. E a gente tem paixão, né? Verdade. Essa é a melhor Teu olho palavra. brilha quando tu fala das A coisas. gente tem paixão, então isso faz parte da nossa vida, que nem o Luciano, a gente tem paixão do que a gente está fazendo, a gente vive essa veia de empreendedorismo e a gente agradece muito poder falar sobre isso, falar da nossa história. Convido a quem gostaria de conhecer, tem o nosso site www.marzoli.com.br, tem as redes sociais, Marzoli Inc. Então, se alguém quiser conhecer mais o projeto, pode entrar em contato com nós aí pelas... E as vendas estão sendo realizadas A gente vende... ponto a ponto, assim? A então? gente sempre vende com as imobiliárias, ok. tá? Tá 100% perfeito. das vendas são pelas imobiliárias. A gente acredita que cada um tem seu espaço É dentro verdade, dessa indústria. Todo mundo... verdade. É uma... A gente uma não cadeia, faz né? vendas diretas, então se o cliente quer, ele vai procurar a sua imobiliária de confiança, seu corretor de confiança e a gente vai fazer um negócio em conjunto, como tem que ser, né? Como que foi construído. Então, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, né? Ok. E agradecer mais uma vez o tempo de vocês, né? E o espaço para poder falar um pouquinho de nós. Obrigado. Falei aqui com o Pedro Henrique Marmentini. Luciano, suas considerações finais. Da mesma forma, agradecer a vocês. Como o Pedro colocou, acho que foi muito agradável hoje de manhã. Foi uma
Foi um Um tempo... abraço àquele índio que eu vi a fotografia dele, que ele talvez não esteja entendendo, mas que ele sabe que o pai está aqui e vai ver o pai depois nas... Vai, o Benício. Benício. O Benício, com certeza, ele vai ficar sabendo no futuro. Então, agradecer Legal. pela rádio, agradecer por vocês, por nos ter convidado aqui, pra gente vir aqui, falar um pouquinho da nossa história. Que para nós isso é muito gratificante, né? Nos dá um ânimo cada vez mais, então obrigado mesmo e bom dia a todos. E nós estamos concluindo mais um Vitrine de Negócios aqui na tua Rádio São Francisco. Nós voltamos no próximo sábado.